Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro muito especial hoje, em homenagem ao fotógrafo José Medeiros, pela passagem do seu centenário. E é uma honra poder contar com dois convidados muito especiais essa noite aqui para esse bate-papo, para essa nossa conversa, Eu gostaria, então, de dar boas-vindas a Zenaide Medeiros e a César Oliveira, que vão aqui dividir com a gente essa conversa de hoje sobre o brilhante José Medeiros. Gostaria de já apresentar com mais detalhes aqui a Zenaide e o César. Zenaide Medeiros, médica psiquiatra, criou o Serviço de Psiquiatria no Instituto Nacional do Câncer e se transformou numa ceramista de primeira, e a filha de José Medeiros. O César Oliveira, ele é autor, editor, pesquisador que se encantou tanto com a foto famosa do menino de 1950, do José Medeiros, que ele saiu aí, Brasil afora, tentando conhecer e saber aonde estava aquele menino, e ele teve sucesso nessa sua empreitada, e daqui a pouquinho ele vai contar para a gente como é que foi, então, encontrar esta pessoa, tão retratada da maneira tão ilustre pelo fotógrafo José Medeiros. Eu queria dizer para você, Zenaide, que para nós é uma honra muito grande poder recebê-la aqui no espaço do Cinefute para celebrar essa merecidíssima homenagem ao fotógrafo José Medeiros na passagem do seu centenário, como eu já falei, e a homenagem que a gente tem todos os anos no Cinefute. Estamos agora na 12ª edição do festival, e todos os anos nós encontramos personalidades que estejam conosco nessa luta de difundir a cultura através do esporte, através da sua arte. E a gente intitula essa homenagem como uma honraria Gold Placa, que consiste na entrega para você e para sua família nessa placa aqui que a gente tem todos os anos do Cinefute,
Essa placa aqui, esse, na verdade, é um prato, o melhor estilo aí dos torneios futebolísticos pelo mundo. É uma laurea que a gente gosta muito de oferecer com muito carinho, com muito afeto, e é assim que eu espero que você receba. Nós enviaremos para você essa homenagem aos emeneiros, né? E queria também dizer que falar, né, do piauiense José Medeiros para nós é sempre uma alegria muito grande, pois somos, de fato, admiradores desse trabalho que ele desenvolveu, não só na fotografia fixa, como também no cinema, né? Ele foi esplêndido nessas atividades que desenvolveu, e eu gosto sempre de frisar que o Zé Medeiros ele foi um fotógrafo de veia humanista o tempo todo, né? A gente está aqui falando de fotos dele vinculadas ao futebol, que é o tema do nosso festival, mas a gente sabe que ele foi um dos primeiros a retratar, por exemplo, os povos indígenas do Xingu, os rituais de candomblé, publicou livros sobre isso, renovou a linguagem do fotojornalismo no Brasil. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande. Eu queria reforçar muito o nosso agradecimento por você ter aceito esse nosso convite para estar aqui essa noite. Muito obrigado. E lembrar que os cartazes oficiais do Cinefute deste ano são 2 fotos espetaculares do Medeiros. Uma é exatamente o menino na Copa do Mundo de 1950 e o goleiro na excursão do Clube de Regatas do Flamengo em 1971 na Europa. Então, agradeço demais, Zenaide, e passo a palavra para você para começar essa nossa conversa. Muito obrigado. Olá. Eu acho que quem tem que ficar muito agradecida e envaidecida sou eu. Quando você me telefonou e se apresentou, eu adorei a ideia, eu achei uma coisa muito simpática, porque centenário já é um momento que as pessoas estão no semi-esquecimento. Esse ano, quer dizer, por agora, em função da pandemia, as coisas ficaram piores, mas houve um afluxo de centenaristas, inclusive o papai. Você estava falando do Piauí. Eu acho de umas histórias do Piauí muito boas, a visão da minha avó, mãe dele, que um dia olhou para o marido e falou assim: a gente tem que sair daqui. Isso era Teresina, 1930, eu acho. A gente tem que sair daqui, porque aqui os meninos não vão ser nada. Vão ser, no máximo, caixeiros do Juca, que era um armazém. E aí tinha um negócio de machismo, porque os meninos eram 2, mas tinham 3 meninas, e elas não eram citadas, porque realmente nessa época a função seria apenas o casamento, né? E os 2 filhos se tornaram, no Rio de Janeiro, artistas conhecidos. O irmão do papai, meu tio, Anísio, fazia cenários e figurinos no teatro e depois passou para cinema, muito premiado, assim, vários prêmios Molière, prêmio Padre Ventura, etc, etc. E era muito engraçado isso, porque a dobradinha pôde funcionar em função de terem saído do Piauí. O Instituto Moreira Salles guarda hoje o acervo do meu pai, que, na verdade, ele era empregado do Cruzeiro, esse acervo seria de propriedade dos Diários Associados, do Cruzeiro, mas foi a única coisa na vida, ele sempre dizia isso, que ele conseguiu negociar. Eles não tinham dinheiro para pagar a indenização que lhe seria devida e ele conseguiu negociar e ficar como proprietário do acervo dele. Mas ele não era uma pessoa organizada, ele tinha uma brincadeira nada, uma coisa que ele falava com frequência assim: tentaram me enriquecer várias vezes, mas eu não sou do ramo. E essa coisa é muito engraçada, porque ele era meio assim, ele não dava bola para determinadas coisas do episódio Terra. Pé na terra não era com ele. Ele delirava a 50 centímetros do chão. Essa história do Xingu eu acho interessante, porque esse ano morreu, na pandemia, um cacique que era muito importante no Xingu, e que, quando ele nasceu, o pai dele estava na nossa casa, no Rio de Janeiro, que era um cacique chamado Canato. Eu adoro essa história. O Canato veio para o Rio de Janeiro e ficou lá em casa durante um tempo, até o filho nascer, que ele foi chamado e ele voltou
e era o pai do Aritana, que é um cacique que ficou famoso, que virou personagem de novela. A Bruna Lombardi e o marido fizeram uma novela que ele, Aritana, era o principal. Imagina, o Richelli como índio. Mas, enfim, ele tinha... e ele fez amizade com esses índios a ponto de que, na Eco 92, tinha um acampamento de povo originário, como se diz agora, não fala mais indígena, no hospital de Curicica. Aliás, Curicica não, era no de doenças mentais. E ele, Juliano Moreira, isso mesmo. E aí, vários deles estavam aí e eu me apresentei. Eu falei, olha, eu sou a filha do Zé Medeiros. Foi um escândalo. Os caras fizeram uma onda, uma alegria comigo e as minhas filhas. E que eu achei engraçado, porque já se passavam, sei lá quantos, 20, não sei quantos anos. Isso foi em 1950, a coisa do Xingu foi em 1950, que era uma expedição quase Brancaleone. Eram os 3 Vilas Boas, o papai como fotógrafo, Noel Nuttels como médico da equipe e o Darcy Ribeiro, que era o antropólogo encarregado dessa história. E as histórias eram todas hilárias, porque era de verdade o exército de Brancaleone. O papai ensinando os índios, o povo originário, a assoviar o Terceiro Homem, que era a música da época, 1949, 1950, era o sucesso, e ele assoviava bem, e os índios estavam imitando ele assoviando, que um dos Vilas Boas, eu falei assim, o que é essa música que está tocando aí na selva? E eles tinham histórias muito boas, que era um tipo de gente de qualidade diferente. O Noel Nuttels fez um diagnóstico de apendicite no filho de um cacique. Ele era médico. Conseguiu convencer o cacique a levar do Xingu para o Rio de Janeiro o filho, que era o Sapaim, que veio a ser o pajé mais importante da região do Xingu, quando adulto. Na época, ele era apenas filho do cacique. E consta na lenda que o Noel Nuttels, o doutor Noel Nuttels, pediu para trazer para o Rio de Janeiro. Essa confusão de trazer e levar é porque eu não moro mais no Rio de Janeiro, eu estou morando na Bahia. Então fica mas estou no Rio para fazer uma cirurgia de joelho. Então fica essa história de cá e lá que me confunde. Mas, enfim, ele convenceu o cacique a trazer para o Rio de Janeiro o Sapaim para fazer a cirurgia de apendicite. Agora, você imagina, isso é 1950, nossa, com todos os riscos possíveis. E ele trouxe, consta também na lenda, de que ele teria deixado a mulher como um refém. Isso eu não sei se é verdade. Que loucura. Já me perdi. Começo a abrir parênteses e agora eu me perdi. Então, ele fez carreira no Cruzeiro como fotógrafo, quebrando alguns paradigmas, inclusive que era uma coisa bem característica dele, assim, meio para romper autoridade, ele não dava bola para determinadas coisas, e uma delas era essa, não ver a autoridade como autoridade. Então, ele fazia coisas que deixavam as pessoas assim meio impactadas e os chefões encantados, porque o Chateaubriand nunca tinha encarado ninguém que fosse cara de pau como ele era. O que mais? Fala aí, Antônio. Que bom, Antônio, que bom você trazer essas histórias aqui, porque é isso que a gente quer saber mesmo, conhecer um pouco da vida do Medeiros, da sua relação com ele, e esses momentos são sempre muito marcantes. Mas eu já passo a bola aqui, então, para o César, que ele vai trazer também algumas histórias para a gente isso aqui. Bem-vindo, César. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou um cara apaixonado por fotografia e futebol. Tive estúdio em casa, revelei muito tristis, revelei muito papel. É uma coisa viciante, né?
E fiquei feliz o dia que eu consegui fazer um trabalho da faculdade, da Escola Superior de Desenho Industrial, eu consegui fazer um trabalho no Maracanã. O professor pediu que nós fizéssemos um trabalho sobre movimento. Eu disse, eu vou para o Maracanã, e me virei, peguei a Pentax caindo aos pedaços da faculdade e fui para lá, fiz a fotografia. Quando eu revelei, eu vi que tinha uma fotografia tão legal que eu mandei para a Placar, e a Placar publicou a minha foto. Eu tenho até hoje a foto guardada, botei nas minhas redes sociais, curti muito. E aí vocês imaginem a minha surpresa o dia que assim, tem uma exposição de fotografia de um cara do cacete na galeria de Botafogo, onde tinha os cinemas, Artiflex e aquela livraria, aliás, que é um barato da filha do Zoenir Ventura, esqueci o nome dela, caramba. E aí eu fui lá ver a fotografia, que eu entrei naquela galeria, eu dei de cara com aquela foto daquela criança, e eu não tinha como não me reconhecer naquela foto. Nós usávamos aquele tipo de cabelo quando tinha cabelo. Eu usava sapato de couro, com meia curtinha, uma bermuda que era meio bermuda, meio short, uma camisa, um blusão, como chamava na época, né, Zanete? Eu olhei para aquele garoto e eu disse, esse cara podia ser eu, né? Que coisa! Fiquei assim encantado. A fotografia era sensacional. O garoto completamente embevecido com o que estava acontecendo no estádio. E aí a minha cabeça de maluco fez a seguinte pergunta: quem é esse cara hoje? E aí não teve conversa. Eu fui atrás até descobrir, né? E descobri o Pedro, hoje com 83 anos, morando em Maringá. Caramba! E conversei com ele. A princípio, ele foi muito reticente, ele tinha algumas dúvidas sobre conversar comigo sobre aquilo, etc. E tal, e eu fui levando ele na conversa até que descobri como é que eu ia pegar ele. Ele é Botafogo feito eu. Peguei o Pedro no contrapé, né? E aí começamos a conversar. E foi muito interessante, porque ele contou que tinha ido ao Maracanã, que ele foi na inauguração em 1949, que ele foi à Copa do Mundo com as irmãs que eram mais velhas do que ele, e que ele não sabia que tinha sido fotografado pelo Zé. Ele só soube disso quando alguém mandou para ele um recorte de jornal, de revista, não sei o que lá, dizendo, olha, você aí. Ele disse, eu nada, coisa nenhuma e tal, mas as irmãs disseram para ele, não, claro que é você, é você. A gente levou você ao Maracanã, assim, etc e tal. E foi sensacional, porque isso foi uma coisa que durou anos. Aliás, esse meu trabalho de fazer livro de futebol é uma coisa maluca, né? Eu acabei de publicar um livro chamado Soccer Revolution, que eu levei 10 anos para achar os herdeiros na Europa para pedir autorização. Então, assim, você vê uma coisa tão bonita quanto uma fotografia. Olha só essa fotografia é um escândalo, né? Essa fotografia é um escândalo. E aí você começa a entender o que vocês vão ler depois que eu escrevi para o catálogo do Memofoot, que é o seguinte: a fotografia em preto e branco expõe brutalmente a qualidade do fotógrafo, porque não tem cor para livrar a cara. Ou ela tem um tremendo assunto, ou ela é muito bem enquadrada, ou ela tem um tema legal e luz, e tem uma luz boa, ou ela é uma porcaria. E essa foto é absolutamente notável. Olha o rosto dessa criança. Né? Estava lá encantado com o que estava acontecendo no campo. E aí eu saí pesquisando, botei na época no tal do Overmundo, e disse, quem é esse menino? Eu quero conhecer, eu chamei de menino da arquibancada, né? E levou um tempão até que o filho dele, o Edu, entrasse em contato e dissesse, o garoto é meu pai. E aí eu pedi que ele emoldurasse a fotografia e desse para o pai segurar um lugar para fazer a foto, para a gente fazer aquele contraponto, né? Do idoso de hoje, com 83, com aquela criança
no Maracanã. Aí tem uma controvérsia que é ótima para discutir, se é 49 a 50, etc. E tal, uma coisa assim, porque o Maracanã estava encharcado em 1950 de gente. Então, a minha questão é 49 ou 50. Ficou para a história de que essa é uma foto da Copa do Mundo. Ele foi à Copa do Mundo e me disse semana passada uma coisa sensacional. Ele disse: César, eu lembro até hoje do silêncio brutal das pessoas descendo o Maracanã. Eles disseram: minhas irmãs saíram por cima do anel exterior, aquele anel externo, superior do Maracanã, e desceram pela rampa. E ele disse: a gente não ouvia nem mosca. Não ouvia nem mosca. Então, assim, o Pedro tem muita história para contar, né? Muita história para contar. E eu acho que o Zé também. Para me preparar para esse papo aqui com vocês, eu fui ver o trabalho dele, aquelas fotos do Candomblé, Zanaide, o que é aquilo? Aquilo é um escândalo, né? E mais, tem a história de ser inédito. Nunca se havia entrado num terreiro de Candomblé até então, né? Ele fez fotos, assim, ele teve autorização dos donos físicos e espirituais do local para fazer o que fez. E as fotos são absolutamente sensacionais. As fotos dele do Rio de Janeiro são maravilhosas. Eu queria ver mais fotos de futebol especificamente, mas acho que esse não era o foco dele, né? O Cruzeiro tinha uma outra pegada, era uma pegada mais Jean Manzon mesmo, tipo, vamos registrar aqui o que a gente tem para fazer. E aí eu estava pensando, quando a Zenaide começou a falar, numa coisa muito interessante, né? O cara sai do Piauí, 1900 e lá vai fumaça, e vem para o Cruzeiro, entra no Cruzeiro com 20 e poucos aninhos, e algum maluco bota na mão dele uma máquina de fotografia. Foi mais ou menos o que o Carlinhos Niemeyer, fez, botando na mão do Chico Torturra uma câmera de filme e disse para ele: agora tu fica ali atrás do fosso do Maracanã, olha essa foto, que espetáculo. Fica ali atrás do fosso do Maracanã e filma o jogo. Então, o cara estava filmando o jogo no nível do pé. E aquela visão do Torturra ficou gravada na história, como o material do Zé Medeiros ficou gravado, né? Assim, pela beleza das fotografias. E eu quero repetir, a fotografia preto e branco expõe as vísceras da qualidade do fotógrafo. É verdade. Se o cara for bom pra cacete, ele não faz uma foto legal, ele faz uma foto muquirana. E as fotos do Zé são absolutamente sensacionais. E o lance que ele tem com a luz, que são tão bem expostas na foto dele, fizeram que ele fosse depois levado ao cinema e que o Glauber Rocha dissesse: esse cara faz uma luz brasileira, ele entende de fazer esse negócio, né? Sabe fazer a luz que o Brasil precisa ter, precisa ver. É sensacional, é uma grande figura. E aquela fotografia que tem no site da Moreira Salles, ele dentro da redação do Cruzeiro, né? Ele olhando para o lado assim, é praticamente um dandy, né, Zanaide? É praticamente um dandy, né? Você me fez lembrar umas coisas a respeito, por exemplo, o Instituto Moreira Salles tem o acervo inteiro e tem umas fotos que ficaram icônicas. Agora, abrindo parênteses para o Glauber Rocha, ele dizia que o papai era, o subtítulo dele era Poeta da Luz. Isso é tão bonito que dá uma dimensão interessante, né? O Poeta da Luz. Então, aquilo que eu estava falando, o fotógrafo de cor faz ele clicou a cor, resolve o problema. Não é só Zé Medeiros também. Olha as fotos do Salgado, né? Do Sebastião Salgado. Que potência que tem naquelas fotos, porque tem enquadramento, tem assunto, porque tem luz. Fotografia é luz. Fotografia é luz. Fotografia é luz. Não é? Então, poeta da luz cabe, né?
Perfeito, perfeito. É sensacional. Muito, muito bom. Eu fiquei absolutamente encantado com aquela fotografia. Vou ver se mando fazer uma para botar aqui para ficar vendo, porque é um barato, é um barato. Foi seu Globo Repórter? O seu Globo Repórter? Porque o que você fez foi um Globo Repórter pronto, né? Você foi atrás do personagem, catou o camarada. Zenaide, só dá para fazer alguma coisa no Brasil se você tiver respeito pela história. Entendeu? Claro. Se você tiver respeito pela história, você consegue. Nós vivemos num país que não tem respeito nenhum pela história, pela memória. Chove dentro do setor de obras raras da Biblioteca Nacional, que foi uma biblioteca construída em cima de um charco. É claro que aquilo vai ficar úmido o tempo inteiro. Se você vai ver um jornal hoje em dia lá, o Inferno, a gente não sabe onde está o Canal 100, a gente não sabe onde está o acervo do Jornal dos Esportes. Cadê o futebol? Não, outro dia pegou fogo na Cinemateca e o Canal 100 estava lá. Pegou fogo ou não? Ninguém diz, entendeu? Os incêndios da Rede Globo, que acabaram com a Copa de 70, quer dizer, o incêndio do MAN, o incêndio do Museu da Palavra, o incêndio do Museu Nacional, nós somos uma espinafração histórica, a gente não liga para as coisas. Então, quando a gente vê um tipo de homenagem como essa que se faz ao Zé, é uma maravilha que se faça isso, porque a gente precisa recuperar essa informação. Então, viva o Cinefute, viva o Leal, que só tem de defeito o fato de ser tricolor, o resto a gente releva. Eu ia botar uma camisa vermelha, mas aí eu falei, não, vai ficar vermelho e verde, ele vai ficar todo cheio de graça, aí parei com isso. Se achando, né? Pois é. Poxa, mas que bom que ouvir você também, César, trazendo aí como se diz, esse esforço de reportagem, como a Zenaide lembrou aí, né? Porque realmente... Saiu. O Pedro, para nós aqui, é uma conexão, né, desse tempo todo, de 70 anos, né, de tudo que aconteceu. Agora, continuando aqui, eu ouvi as belíssimas histórias de Zenaide. Quer dizer, como é que era, Zenaide, acompanhar todo esse processo? Como que isso bateu na sua infância, adolescência? Em que momento? Deixa eu complementar para você. Como é que foi? Deixa eu complementar a sua pergunta. Assim, você tinha noção de quem era teu pai? Tinha plena noção de que esse cara é um tremendo num fotógrafo, não é só o papai, ele é um tremendo num fotógrafo, ele levava o cruzeiro para casa, você abria e ele, foi você que fez? A gente era proibido de ver o cruzeiro, porque ele, inclusive, tinha a coleção dos números desde que ele tinha entrado lá, e nos era proibido, e é óbvio que, por ser proibido, a gente ia atrás, né? Claro. Então, é igual a coleção de Playboy, né? Deve ser pior. Porque aí não seria do meu interesse. Tá bom, então vamos exagerar. Carlos Zéfiro, pronto. Não, é sério, porque não seria do meu interesse. Já o crime da Ida Cury, por exemplo, não é para uma pessoa, quer dizer, que hoje tem 72 anos de idade, saber quem foi a Ida Cury. Não tô querendo pegar o Antônio nessa, que é uma criança, e dizer, você sabe o que foi o crime do Sacopan, você sabe o que foi o crime da Aida Cury? E era uma novela que o Cruzeiro fazia semanalmente. Na história do Candomblé, isso também aconteceu, porque eles ficaram queimados por conta de uma matéria que saiu no Parrimat sobre Candomblé brasileiro, e eles ficaram mordidos porque eles não tinham feito nada a respeito, que Candomblé era uma coisa de segunda ou terceira, e eles nunca tinham feito nada. No que saiu na França, eles pularam e mandaram o papai fazer Isso tudo que eu tenho, a história é contada, quer dizer, não é minha memória, porque eu não estava... Tem uma coisa interessante, Zanetti, que é o seguinte, o fato do Zé ter feito aquelas fotografias, aquele levantamento dentro de um terreiro de Candomblé na Bahia, contrapõe uma história muito interessante que foi a tentativa de repórteres do Cruzeiro de
desmascarar Chico Xavier, né? Eu não sei disso. Tem uma história que vale a pena conhecer. Tentaram desmascarar Chico Xavier. Então, você vê, eles devem ter tido um susto imenso. Eu fiquei impactado vendo as fotografias do Candomblé ontem, hoje, entendeu? São fotos absolutamente extraordinárias. Você viu a edição que foi feita pelo Cruzeiro ou pelo Moreira Salles? Não, eu vi o perfil do teu pai no site do Moreira Salles. Tá, adoraria ter o livro. Mas eles vendem. Na livraria do Moreira Salles, eles vendem. Vamos pedir um desconto. Porque o do Cruzeiro ficou esgotado. Era uma capa feita pelo meu tio, que era aquelas bandeirinhas que tinha nos terreiros. Tem uma história que eu nunca apurei. Quer dizer, ele diz, não, isso é besteira, e mudava de assunto. Que era a história que se contava que ele foi sem máquina fotográfica se apresentar lá no terreiro para pedir para tirar fotografia, mas sem falar de fotografia nem nada. Está lá ele sentado como um visitante, esdrúxulo, branco, de olho claro, e a moça lá, incorporada, teria chegado para ele falando por que ele queria tanto essas fotografias. Ele ficou muito assustado. E aí combinaram, ele voltou e filmou, fotografou várias vezes, e quando saiu o primeiro número, porque aí era como se fosse uma novela, né? Que é para pegar a população que vai ler. Então, às quartas-feiras saiu o Cruzeiro, na quarta-feira seguinte, em vez de botar todas as fotografias de uma vez, na quarta-feira seguinte, e por assim ia adiante. Uma novela. Exatamente. Novela fotográfica. Exatamente. Aí, quando eles publicaram a primeira parte, ele recebeu uma carta da tal senhora dona do terreiro, pedindo para ele não publicar. E ele falou, mas eu não posso fazer isso, as fotos não são minhas. Eu tirei, mas as fotos não são minhas, são do Cruzeiro. O Cruzeiro é que vai tomar a decisão do que vai fazer. Porque eu fui ameaçada. Porque eu não poderia ter aberto as portas com os segredos do Candomblé. Tem muito cuidado. Isso, eu não dessas casas sérias aí das ele falou, religiões afro-brasileiras sobre isso. Ele falou, mas eu não posso fazer nada. Aí consta na novela que ela continuou a coisa a ser publicada, e ela se incorporava e pulava uma fogueira. E num dia determinado, ela pula a fogueira e a entidade sai e ela morre queimada. Isso é uma história fantástica para a gente que não é digamos, do ramo. Mas é a história que eu sei contada. Ela foi cobrada. Digamos assim. Foi cobrada por ter transgredido. Transgrediu. Exatamente. Porque essas coisas do Candomblé, a Umbanda não, mas as coisas do Candomblé, as coisas que se fazem no que eles chamam de recolhimento, são sagradas. Sim. E tem são uma das fotos que eu gosto muito, que é uma filha de santo, que é a iniciação de uma filha de santo, de cabeça raspada, com um furo na cabeça, aquelas coisas. E atrás, um redondo vermelho, Coca-Cola. Essa foto, eu acho, das melhores dessa do Candomblé. As fotos são muito bonitas, são impressionantes. Agora eu trouxe esse tema para a Zenaide, eu trouxe esse tema da relação e na trajetória da vida dela, porque eu imagino assim, o César tocou nessa questão dos acervos, né, de tudo que a gente enfrenta. Deve ter chegado um momento assim seu que você tinha que tomar algumas decisões com relação a tudo isso da produção do Zé, né? Isso foi um momento complicado para você? Como é que você foi à frente com isso? É engraçado, porque eu não cultuo essa coisa do apego. Então, nesse sentido... Graças a Deus, uma herdeira que não é...
No Moreira Salles eles têm uma musiquinha que eu adoro, eu não sei se poderia até contar essa bobagem, mas que porque é difícil lidar com o herdeiro, né? E a musiquinha diz algo como: herdeiro, herdeiro, por que não morreste primeiro? Herdeiro é complicado, herdeiro não... O que eu já tomei de rasteira de herdeiro é uma grandeza, não vou nem não encontro, eu simplesmente Passa adiante. rezo pela pessoa, porque não é possível, é demais, é muito, muito complicado. Você vê, eu fiquei 10 anos procurando um austríaco que saiu da Áustria fugindo do Hitler, que foi para a Inglaterra e virou o maior jornalista esportivo do Reino Unido. E quando eu acho um herdeiro que fala em nome de outros 20, eles dizem assim para mim: cobrar? Você não quer cobrar nada, a gente quer te abençoar pelo que você está fazendo. Como assim? 50 e tantos anos depois, o livro é de 54, 50 e tantos anos depois, alguém do outro lado do mundo quer saber do livro do nosso parente? Vai com Deus, faz isso, e quando ficar pronto, manda uns para a gente, acabou a história. Entendeu? Maravilha. Imagina se eu for conseguir. É demais, é demais. É uma guerra, mas é uma boa guerra, é uma guerra sensacional, porque a gente dá a cabeçada neles de volta, entendeu? Porque é o jeito. Um dia a gente aprende que a história, que a memória é mais importante do que o apego. Pois é, mas então, ele tinha histórias, sempre tinha alguma história a respeito de coisas que me faz lembrar uma cliente que disse que quando o filho foi entrar para o colégio, ela foi na escola para dizer: olha, o que ele contar a respeito da fazenda do avô não é mentira, não. Tem jacaré, o jacaré vem comer na mão, etc, etc. Eu não quero que meu filho passe por mentiroso. E a gente tinha umas histórias que eram... Você lembra da Elsa, a leoa? Que inclusive virou filme, que era o Born Free. Born free and free as the wind blows. Ele conheceu a Elsa, porque era um bando de paulista que fazia safari de caça e tinha lá, eles foram visitar a família que era proprietária da Elsa. E a Elsa fez um carinho num dos paulistas, tipo, levou um pedaço do bolso junto com o peito do cara. E a gente chegava no colégio contando essas histórias e as pessoas deviam achar... Não tinha essa coisa do embate de ser verdade ou não. Mas é assim, Indiana Jones, contar filme do Indiana Jones é ficção. Agora, o que ele estava contando era a história verdadeira. Então, um dia era no Quênia, outro dia era com índio, aí os índios mandavam presentes para a gente ganhou um papagaio. Mato uma charada, Zenaide, que foi a única coisa que eu não consegui descobrir. Por que ele foi morrer na Itália? O que ele estava fazendo lá? Ele não foi morrer na Itália, ele saiu do Brasil. Na época, o Collor já tinha feito aquelas gracinhas coloridas, e aí ele foi dar aula de cinema na escola que é patrocinada pelo Gabriel Garcia Marques, que é a Escola Internacional de Cine e TV, que fica em Santo Antônio de los Baños, que é perto de Havana. E aí essa escola é patrocinada, em grande parte, por um copyright de um livro do Gabriel Garcia Marques. E eles convidavam pessoas para irem lá dar aula. E essas pessoas, uma delas foi ele, foi o Geraldo Sarno que introduziu ele nessa gracinha. Ele adorou. Era para ficar 6 meses, ele ficou 2 anos. E na escola chegava nos seus próprios aviões o George Lucas, o Spielberg, o Costa Gavras. Então, ele passou a ter, nesse período desses 2 anos, um encontro extremamente proveitoso entre uns cineastas de top de linha no mundo, né? Uhum. E ele gostava muito. Aí, um dia, alguém me telefonou pedindo para eu intervir em relação à ida dele para a Itália. Eu falei, mas ele está lá em Cuba, ele disse que já não aguenta mais, que está muito cansado, que está ficando velho. Isso tudo era mentira. Ele deve ter passado mal, porque eu depois descobri que tinha
remédio para coração, para arritmia cardíaca, dentro da bolsa dele. Então, ele tinha ido ao médico, porque ele não ia inventar tomar sozinho esse negócio. Aí ele voltou para o Brasil. No que ele chegou, tinha essa história de ir para um festival que se chamava O Último Grito, que é engraçado o nome, né? E o festival era um festival sobre o Brasil. Chico, Caetano e Gil na música, os índios do Xingu, a mulher do Chico Mendes e a exposição de fotografias do Zé Medeiros. O Último Grito em Áquila, uma cidadezinha perto de Roma. E aí ele foi para lá. Ele tinha dito que não ia nem morto. Aí eu acho que ele levou a sério a bobagem, assim, nem morto foi. Infartou e morreu. Foi simples assim, no Último Grito. É interessante, eu acho. A Itália mata grandes personagens do Brasil, né? João Saldanha. O João Saldanha tinha morrido pouco tempo antes. Na Copa de 90. Não, e foi na Copa de muito... 90. Pois é, mas foi muito complicado trazer o corpo do João Saldanha. E eu pensei, bom, se para o João Saldanha foi essa dificuldade, vai ser um problema enorme em relação ao papai. Não foi. A Alitalia tinha 3 voos por semana, de Roma para o Rio de Janeiro. Segunda-feira não dava, porque morreu em cima da hora. Então, o voo da quarta-feira, chegando no Brasil, no dia seguinte, aí ele foi enterrado em Botafogo. E ainda nos mantendo aí nesse cenário internacional, Zenaide, você me contou com muito entusiasmo assim, a exposição em Paris, né, sobre a obra do Zé, né? Foi Sérgio Burg. Muito bem recebida, né? Sérgio Burg que inventou, que é o diretor da parte fotográfica do Instituto Moreira Salles. Grande Sérgio Burg, uma figura absolutamente adorável. Um gentleman. A gente passou um ano namorando a venda do acervo. O meu irmão dizia, eu, por mim, não quero não, por mim até queima. Mentira, quando ele viu que estava saindo dinheiro, ele rapidamente pulou. Mas o Sérgio é maravilhoso. E ele conseguiu fazer o Zé Medeiros conhecido na França. É um encontro que eles têm anualmente não, é de 2 em 2 anos que ocorre. Na Semana da Fotografia, de 2 em 2 anos, eles têm uma homenagem especial. E naquele ano foi Zé Medeiros. Ele levou o livro e levou 2 exposições. Uma na Maison de l'Amérique Latine, que é uma casa daquelas centenárias no Boulevard Saint-Michel da vida, e é lindo o lugar, é uma coisa esplendorosa. E as pessoas encantadas, inclusive de dizer assim, onde é que vocês esconderam esse camarada até hoje? Onde é que ele estava escondido? No Piauí. E fizeram muita festa. No Piauí, no Xingu, no terreiro de Candomblé de Salvador. Fizeram muita festa, muita festa. No outro lugar, era na Maison de la Photo, que tinha uma exposição do Candomblé, só a parte do Candomblé. E as 2 diretoras das 2 casas, eu estava me sentindo uma star, sabe? Sendo papagaiada, mas uma coisa realmente muito interessante. E esse tom, onde vocês esconderam esse camarada? Lá para o final da exposição, quer dizer, me pegaram de trouxa para dar entrevista. Então, no dia da entrevista, eram 5 jornalistas, que é muito, se você pensar. Nós estamos falando de um fotógrafo brasileiro que está indo para a Europa pela primeira vez, 5 pessoas para entrevistar uma herdeira é muita gente. As 3 entrevistas em inglês, uma em francês e uma em português. A francesa veio no dia seguinte. Eu adoro essa história, uma bobagem do tamanho do bonde, mas eu adoro essa história. A francesa que veio era do Libération, que é um jornal de esquerda, um jornal muito importante na França. Uhum. E ela era preparada, ela sabia de coisas, ela fez perguntas, perguntar sobre o Piauí
em Paris é interessante. Que você comece a rir e dizer, porque Piauí não sei o quê, agora em Paris é engraçado. E aí eu estava lá falando, você já reparou que eu falo pouco, eu estava lá falando, contando histórias, não sei o quê e tal. E tem uma história que eu gosto, que é quando eles vieram, meu avô, minha avó e os 5 filhos, vieram do Piauí para cá, eles não vieram de pau de arara, eles vieram de vapor, quer dizer, de navio, né? Uhum. E na costa de Pernambuco, parece que tinha muito tubarão. E aí faziam uma bondade que era botar abóbora para ferver dentro de uns panelões, e quando passava aquela monte de tubarão, eles jogavam, e o tubarão ia lá e mordia e queimava ele por dentro, e ele saía pinoteando pelo coisa. E eu estou contando essa história, e me falta no vocabulário como é que é tubarão em francês. Tinha uma amiga que foi criada na França, alfabetizada em francês e tal. Eu rapidamente perguntei para ela, como é que é tubarão em francês? E ela deu branco e não conseguia lembrar. Aí o que eu fiz? Eu fiz assim, tan, 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 tan. A música do tubarão, do Spielberg, com a barbatana. Aí ela falou tubarão em francês, como é que era, e a gente caiu na gargalhada. Eu adorei essa história. Legal. É uma bobagem, mas é uma maravilha. E ela ficou horrorizada, foi da maldade de jogar abóbora fervendo para os bichos comerem. Absurdo. Poxa, que bom, Zenaide, ouvir aí as suas vivências e experiências, né? Bom, então aqui o árbitro já trilou o apito, né, como se diz, e eu então queria convidar você e o César para as considerações finais aqui desse nosso encontro, né, de homenagem aos Zé Medeiros e primeiramente então o César e depois eu chamo a Zenaide. Eu fico muito feliz que o Zé esteja sendo homenageado, porque a fotografia dele me deixou absolutamente mobilizado e encantado com a qualidade, por tudo aquilo que a gente já comentou. E a gente vive num país que exalta pouco os seus gênios, né? Exalta pouco. A gente tem muita gente boa, muitos profissionais sensacionais. Não bastasse a qualidade do trabalho do Zé, só o fato do que Glauber disse dele já é suficiente para a gente bater palma até o próximo século, né? Viva Zé Medeiros, o Dante do Piauí. Obrigado, César. Obrigado aqui por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Antônio, com você, Antônio, eu adorei o seu primeiro telefonema e todos os outros em sequência. Eu achei a palavra que eu diria assim, tão fofo, mas sabe, uma pessoa tão gentil, tão educada, tão cheio de alegria. Você tem uma energia muito boa. E eu gostei muito de você ter pensado nos 100 anos do seu Zé Medeiros. Muito obrigada, eu fiquei muito lisonjeada. Me segurei para não ficar falando mais do que devia. Um beijo enorme para você e muito obrigada. Um grande beijo, Zenaide. Nós aqui agradecemos. Eu fiquei também muito feliz e muito encantado desde a primeira vez que nós conversamos. E eu digo para o César, né, ele foi atrás e encontrou lá nos postos de reportagem, né, o Pedro, menino de 50, e eu fiz a mesma coisa ao te encontrar em Santo André também, né, onde você vive hoje, e que é um lugar encantador também, e eu fiquei muito feliz de você ter ficado muito estimulada e ter gostado da nossa iniciativa. Muito obrigado. E eu gostaria de encerrar dizendo que hoje, né, as fotografias do nosso homenageado José Medeiros, elas estão sob a guarda e conservação da valorosa equipe do Instituto Moreira Salles, que faz um trabalho lindo. Também agradeço aqui ao Sérgio Burti por ter recebido também o Cinefute para essa parceria desse ano, onde nossos cartazes vão estar espelhando ali, vão estar com as fotos maravilhosas do goleiro de 1951 e do menino de 1950, do José Medeiros. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também aqui. Sigam com o Cinefute. O festival vai até o dia 9 de dezembro e contamos com a audiência de vocês. Muitos filmes maravilhosos, são mais de 70 filmes
com os diversos olhares que o futebol é retratado no cinema. Muitíssimo obrigado para vocês. Até a próxima. Um abraço, valeu. Viva o Zé e viva o Cinefute. Bye, bye. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso.